Eu cantei já, e agora vou chorando. O tempo que cantei tão confiado, parece que o canto já passado. Se estavam minhas lágrimas caindo, cante. Mas, se me alguém pergunta quando, não sei, que também fui enganado. É tão triste este meu presente estado, que o passado por ledo estou julgando. Fizeram-me cantar manhosamente. Contentamentos não, mas confianças. Cantava, mas já era aos sons dos ferros. De quem me queixarei que tudo mente? Mas eu que culpa ponho as esperanças onde a fortuna injusta é mais que os erros. Luís Vaz de Camões. Bom, eu sou José Carlos, aluno da Universidade de Cabo Verde, do segundo ano do cursos Línguas, Literaturas, Culturas, Estudos cabo-verdianos e Portugueses. Estou aqui no âmbito da disciplina Língua Portuguesa 1 para apresentar essa obra de Luís Vaz de Camões. Bom, antes de começar vou apresentar o nosso autor. Bom, Luís Vaz de Camões é um poeta foi um poeta e soldado português considerado o maior escritor do período do classicismo. Além disso, nele é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial e um dos maiores escritores poeta da língua portuguesa. Bom, o autor do poema épico Os Lusíadas, que é um dos mais famosos, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Pouco se sabe da sua vida. Portanto, o local e os anos de nascimento e morte ainda são incertos, ou seja, não temos escritas concreta que fala onde ele nasceu e onde ele morreu. Mas estima-se que ele nasceu em Lisboa por volta de 1524 e faleceu no dia 10 de junho de 1580, em Lisboa, e provavelmente vítima de peste. Também, provavelmente, ele teve uma boa e sólida educação, na qual ele aprendeu sobre histórias, línguas e literaturas, e que supostamente teria estudado na Universidade de Coimbra. Mas tudo isso são suposições, hipóteses. Nenhum desses acontecimentos são considerados verídicos por escrito. Mas também não há registro que provasse que ele era o aluno da Universidade de Coimbra. Também há estudiosos também que diz que ele era um indisciplinado. Ainda jovem, interessou-se pela literatura e iniciou sua carreira literária como um poeta lírico na corte de Dom João III. Também dizem-se que ele passou por uma desilusão amorosa, momento em que ele decidiu tornar-se um soldado. Combateu na guerra contra os celtas no Marrocos e perdeu um dos seus olhos. Foi ali nessa luta que ele acabou por perder um dos olhos. Dia 10 de junho, que é celebrado em Portugal em comemoração à data da sua morte. Portanto, podemos ver que então Luís Vaz de Camões é uma pessoa muito importante, principalmente pelo Portugal. Agora, analisando formalmente este poema que acabei de recitar. Bom, o poema é um soneto, porque é constituído por 2 quadras e 2 tercetos.
e 14 versos. Quanto à métrica, é um decassílaba porque possui os seguintes esquema rimático. Temos A, B, B, A e A, B, B, A. Também na primeira e segunda e quadra. O A, B, B, A são rimas interpoladas e rimas emparelhadas. E nos tercetos temos o C, D, E e C, D, E, rimas emparelhadas. Agora, análise temática sobre este poema. O tema deste poema é desconcerto, ou seja, confusão, porque é um tema bastante confuso. Mas podemos ver que no primeiro estrofe o sujeito poético faz referência ao passado, de como ele foi enganado, onde era feliz e começa a formar a sua tristeza. Depois ele prossegue dizendo que já foi feliz, mas se alguém o perguntasse se ele já sabe quando foi, porque não era feliz de verdade. Ou seja, ele estava muito, muito indignado. Ele volta a referir que foi enganado, ou seja, o sujeito poeta fica a referir sempre sobre esse engano de ser feliz. No seu íntimo, pensava que estava feliz, mas depois caiu em si e viu que não, que a felicidade que ele tinha não era assim uma felicidade plena. E, por fim, ele finaliza com uma pergunta retórica que exige uma reflexão. Essa pergunta é o seguinte: de quem me queixarei que tudo mente? Bom, o verbo encontra-se na primeira pessoa do singular, porque de quem me, ele se refere a ele, e de quem é a culpa. E sente-se, e portanto o sujeito poético sente-se impotente pelo facto de não poder fazer nada contra o destino. Então podemos ver isso na conjunção adversativa, mas. Quando ele diz, mas eu que culpa ponho a esperança onde a fortuna injusta é mais que os erros. Então, portanto, é a personificação do destino e comparação. E chama o destino de injusto e diz que tudo mente. Bom, o sujeito poético sente-se, como já tinha dito, traído, enganado e triste, pois percebeu que a alegria presente no seu passado não passava de uma ilusão e não sabe o que fez para merecer tal coisa. Mas esses sentimentos de traição, engano, tristeza são visíveis nos versos. Agora, nos versos, por exemplo, agora vou chorando. Então, podemos ver que ele estava triste. É tão triste este meu presente estado. Ali logo podemos ver a reação, o sentimento do sujeito poético. E de quem me queixarei que do mente. Então, ele se sente enganado e ao mesmo tempo indignado porque já não sabe o que é verdade ou se a felicidade é só uma ilusão. E não sabe quem e de quem é a culpa de quem é a culpa da sua tristeza. Não sabe quem culpar pela sua tristeza. No poema também temos a presença de duas vezes de antítese. Por exemplo, no primeiro verso,
Eu cantei já e agora vou chorando. Eu cantei já e agora vou chorando. Também no 7º e 8º verso, que diz o seguinte: é tão triste este meu presente estado, que o passado por ledo estou julgando. Onde ele faz referência ao passado e ao presente. No verso 11º também temos uma metáfora, onde diz o seguinte: cantava, mas já era aos sons dos ferros. Também temos presença de hipérbole nas duas últimos versos do último terceto. Temos também a aliteração no 7º verso, onde diz: é tão triste este meu presente estado. Ou seja, temos repetição dos sons T, triste, T, este, T e estado, T. Então, temos repetição do consoante T. E também temos a sonância, também, que são a repetição de sons vocálicos. Por exemplo, quem me queixaria, de quem me queixarei que tudo mente. Temos essa repetição de sons que, de queixarei e que, etc. E por fim temos o hiperbato. Eu cantei já. Então, portanto, temos ali uma alteração de ordem direta na oração. Em vez de ficar eu já cantei, logo na frase ficou eu cantei já. Temos ali um pronome, um verbo, depois um advérbio. O advérbio já deveria ficar entre o pronome eu e o verbo cantei. E também podemos perceber que no último terceto também há presença de sons fricativas. Por exemplo, de quem me queixarei que tudo, mas esses que culpa ponho as esperanças, onde a fortuna injustas é mais que os erros. Então podemos ali ver a repetição desses sons fricativas. Bom, este texto poético nos faz refletir sobre nós mesmos, porque podemos fazer as seguintes perguntas: quem nunca foi enganado? Quem nunca enganou alguém? Quem nunca sofreu uma desilusão, quer amorosa, quer por um amigo ou outro alguém mais próximo? Ou seja, então este soneto vai mais além, porque o autor fica confuso, não sabe ao certo de quem é a culpa dos seus azares e tristezas. Se é do destino ou dos seus próprios erros. Diante disso, ele culpa mais o destino do que os seus próprios erros. Porque ele errou, mas o destino foi pior, porque ele não podia fazer nada contra o destino. Sim, porque às vezes erramos e logo de seguida consertamos o erro, mas as consequências, talvez, que alguns erros traz, podemos levar isso para o resto das nossas vidas. E as consequências, às vezes, são dolorosas mesmo. E o texto também fala da desilusão e de engano. Como já tinha falado antes, na apresentação do autor, ele teve uma desilusão amorosa, digamos, supostamente, porque não temos confirmação. Por isso que penso que ele escreveu esse texto
pensando na forma como ele sofreu essa desilusão amorosa. Porque penso, será que ele não queria passar esse sentimento de desilusão, tristeza, engano através deste poema? De igual modo, por exemplo, o romance o romance de Machado de Assis, o Dom Casmurro, o Machado de Assis, o escritor brasileiro, também mostra esta tristeza, esta desilusão e a traição. Porque nessa história conta que o Betinho e Capitu, que se apaixonaram na adolescência, não podiam se casar, porque a mãe de Betinho, a Glória, foi dado o Betinho para ser padre. Ou seja, ele fez uma promessa onde diz que o seu filho iria ser padre. Mas o Betinho não queria esse destino, porque apaixonou muito pela Capitu e logo, quando foi para o seminário, encontrou um grande amigo, o Gaspar, encontrou o Escobar, que acabaram por ter uma profunda amizade, e logo o Escobar prometeu e conseguiu ajudar o Betinho a sair do seminário e prosseguiu-se para o seu namoro com a Capitu, e logo de seguida casou-se com ela. Bom, estou somente resumindo rápido, porque o tempo está a terminar. E então o Betinho conseguiu casar e também queria ter filhos com a Capitu, porque já depois de ter alguns anos casado, o desejo de ser pai, ele queria ter filhos e foi se aumentando esse desejo, mas só que a Capitu não conseguia engravidar. Mais tarde, a Capitu veio engravidar e a felicidade do Betinho tornou-se completa de novo, porque já podia ter filhos e ter uma família que desejava. Logo, a Capitu teve o filho, que deu o nome de Ezequiel, mas mais tarde o Escobar veio falecer por causa de um afogamento, e logo no funeral de Escobar, o Betinho começou a notar algumas aparências do seu filho Ezequiel com o seu melhor amigo. E logo ele começa a desconfiar-se da traição da sua esposa com o seu melhor amigo. De seguida, ele foi se notando, até que deu por conta que os olhos, as aparências do filho e do amigo eram imensas. Então, ele pensou até em matar a criança e depois de seguir a matar a Capitu. Mas ele não conseguiu, não sentiu-se forças para fazer o tal. Acabou-se por contar para a Capitu do que ele tinha achado, as evidências de que o filho não era seu. Mas a Capitu negou todas as suposições do Bentinho, e logo o casamento terminou, mas eles não se separaram-se, viviam-se junto, mas o Betinho já não confiava mais na sua esposa, e de seguida foram-se viver na Europa,
e ali acabou por abandonar a sua família e voltou para o Brasil sozinho e fingia para os vizinhos, amigos e conhecidos de que ele e a Capitu estavam bem, mas só sabemos que o casamento tinha por acabar, por dar por acabar. Então, tanto o sujeito poético deste poema de Luís Vaz de Camões e também com o romance de Dom Casmurro, o Betinho do romance de Dom Casmurro, eles sofreram a desilusão, engano e traição. Mas só que pela parte do autor Camões, não sabemos ao certo qual foi a sua desilusão, qual foi a sua traição que ele sofreu por estar tão triste e tão magoado neste poema. Bom, vou ficar por aqui e até a próxima.